verso. Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Olá, meu irmão professor, minha irmã professora, aluno, aluna, meu querido membro da igreja. Nós estamos no Lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para este estudo desta temporada, cujo tema geral é Educação e Redenção. Você tem a assinatura da Lição da Escola Sabatina? Ainda não fez? Ainda temos a oportunidade de fazer pela Casa Publicadora Brasileira. Vai, procura uma Casa Publicadora Brasileira, uma loja mais próxima da sua região, da sua cidade, do seu bairro, e seja bem-vindo aos estudos maravilhosos. São 13 temas para este trimestre. São 13 sábados, né? São 13 episódios. E já estamos no quarto episódio, cujo tema desse episódio é Os Olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Eu gostaria de orar nesse momento para esse estudo tão maravilhoso da lição da Escola Sabatina. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Obrigado, Senhor, por mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina. Abençoe cada internauta, abençoe ouvinte que nos assiste, que nos ouve através das plataformas digitais, do YouTube, do Facebook, que a tua bênção alcance cada um deles. Professor, professora, aluno, aluna, irmão, irmã, amigo e amiga. Nos dê a tua unção nesse momento para o estudo da tua inspirada palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, quarta lição, quarto capítulo, quarto episódio desta temporada. Comentário da lição da Escola Sabatina, quarto trimestre de 2020. Olha, os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Fantástico. Os olhos do Senhor. Olha o texto bíblico, né, que está em Provérbios capítulo 15, né, versículo 3. Você pode acompanhar comigo? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Interessante. Deus, ele enxerga tudo e todas as coisas. Tudo depende da cosmovisão de muitos. O que é cosmovisão? Sofia Cavalletti, uma importante educadora cristã deste século, ou melhor, do século anterior, ao século XX, escreveu a história de uma menina que cresceu em um lar ateísta, onde ninguém falava de Deus. Uma vez que questionou seu pai sobre a origem do mundo, ela perguntou: papai, de onde veio o mundo? A criança perguntou, e ela só tinha 3 anos de idade. Seu pai respondeu com um discurso de natureza materialista. Em seguida, ele acrescentou: no entanto, há aqueles que dizem que tudo isso vem de um ser muito poderoso e o chamam de Deus. Nesse ponto da história, a menina começou a correr para um lado, para o outro, como um redemoinho pela sala, em uma explosão de alegria, e ela exclamou: eu sabia que você, não tinha razão, papai. É verdade, é ele, esse ser poderoso. Olha só, incrível, 3 anos de idade. A compreensão, amigo, da origem da vida e a explicação para a origem deste nosso planeta depende dessa cosmovisão. E a pergunta que não quer calar: e o que é, pastor, a cosmovisão? O que é a cosmovisão? Cosmovisão é um conjunto de pressuposições que temos sobre a constituição básica do nosso planeta. Essas pressuposições podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, enquanto nossa percepção delas pode ser consciente ou inconsciente e podemos sustentá-las de forma consistente ou inconsistente. Simplesmente, isso é um resumo do que significa
cosmovisão que durante toda essa semana estamos estudando no Lições da Bíblia, não é? Neste guia, neste manual de instruções. Então, a cosmovisão bíblica, como é que funciona essa cosmovisão? Então, os princípios da cosmovisão bíblica são a existência de Deus, a criação, a própria palavra dele, o plano da redenção, a lei de Deus. Esses são os fundamentos da educação cristã que tem como objetivo principal a redenção. A educação, construída sobre esses pilares, enxerga o aluno como obra-prima do Criador, com a natureza decaída, mas com a salvação garantida pelo sacrifício de Jesus. O currículo desse sistema pedagógico é fundamentado na concepção bíblica de antropologia e sociedade. Dessa forma, os objetivos de uma educação bíblica não se resumem a preparar os alunos à escalada profissional e social da era do hiperconsumo, né? E da busca do desempenho, mas tem intentos soteriológicos e, claro, eternos. A adoção de uma cosmovisão é decisiva para o estilo de vida que vamos assumir, amigo, amiga. Entretanto, saiba também que a cosmovisão que nós adotamos influencia não apenas nossa vida espiritual, sua influência não se limita apenas ao que cremos ou não cremos no sentido de crenças religiosas. Todos os aspectos de nossa vida são afetados por essa cosmovisão. Por exemplo, considere o que acontece com a questão da adoração. Simplesmente, os teístas acreditam que o ser humano foi criado por Deus, com o propósito de ter comunhão eternamente com Ele e adorá-lo. Os panteístas creem que, se as pessoas tiverem comunhão intensa com Deus, podem perder toda a sua identidade individual. Os ateus nem cogitam em viver uma vida de comunhão com Deus porque dizem que não acreditam na providência. Considere outro exemplo no que se refere aos estudos. Os teístas creem que estudar e aprender faz parte do processo de se tornar útil à sociedade, à igreja, a Deus. Estudar também uma maneira de entender melhor os desígnios de Deus para a vida. O panteísmo, né, ou o panteísta, aquele que acredita no panteísmo, pode encarar o estudo como uma maneira de fortalecer a divindade que existe em cada pessoa. Só para entendermos mais e lembrá-los, amigos que estão me assistindo, são professores ou alunos, irmãos e amigos de todo tipo de religião, só para você entender que panteísmo é aquele conceito de pessoas que acreditam que Deus é tudo. Aquela árvore é Deus, aquela planta é Deus, aquela fruta é Deus. Enfim, eu sou Deus. Pode me entender? Então, pan vem do original, tudo. Teísmo, Deus. Então Deus é tudo, ok? Só para vocês terem uma ideia das palavras, né? Das etimologias dessas palavras. Repetindo, o ateu ele pode encarar os estudos como a melhor maneira de superar os outros, já que não é necessário amar a ninguém com amor fraternal. Bem, além do impacto intelectual afetando nossos pressupostos científicos e tudo o que se refere ao conhecimento, a cosmovisão afeta nossos pressupostos morais, nossos valores, nossa ética. Eu creio que aqui reside a maior bênção ou a maior desgraça de uma cosmovisão. É aqui que você deve tomar o máximo cuidado, amigo, amiga, como ser inteligente que você tem sido, questionando-se periodicamente a respeito da sua cosmovisão e da cosmovisão dos seus amigos, dos livros que você lê, dos filmes a que você assiste e das músicas que você escuta. Como tudo isso está impactando a sua maneira de encarar os valores morais, isso faz parte da cosmovisão. Simplesmente, a expressão sobrevivência do mais forte, cunhada por um homem chamado Herbert Spencer e posteriormente popularizada pelo darwinismo social, defende que os seres humanos mais adaptados ao meio, os mais fortes, sobrevivem mais e, por isso, transmitem suas características genéticas aos seus descendentes. Esse conceito é fundamento para uma educação da disputa, competição e performance
da dinâmica, né? Ou performance da dominância. Isso mesmo. Em contraste, a lógica do reino de Cristo é encapsulada na afirmação paulina, quando ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, versículo 10. Ou quando o próprio Senhor responde a Paulo dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Ó querido professor, professora, ó querido aluno, meu querido irmão, aluna, minha irmã. A lógica de Jesus é invertida quando comparada à cosmovisão deste mundo, deste século. No reino de Cristo é preciso morrer para nascer. Servir é melhor do que ser servido. O forte se torna fraco, o fraco se torna forte. A salvação não vem por mérito. Os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos. Enquanto na história humana os dignos e os que fazem grandes feitos são merecedores de honra, na lógica invertida do reino de Jesus, os nomes dos indignos e dependentes da graça é que aparecem na galeria dos heróis, registrada no capítulo 11 de Hebreus. É isso mesmo. Portanto, amigo, amiga, a educação cristã mantém com distinção o princípio criacionista numa era de pós-verdade e de secularização. A natureza e a revelação, ambas dão testemunho do amor de Deus. O nosso Pai Celeste é a fonte de vida, de sabedoria, de felicidade, disse a educadora cristã adventista Ellen White, nos seguintes termos: contemplai as belas e maravilhosas obras da natureza. Considerai a sua admirável adaptação às necessidades e à felicidade, não só do homem, mas de todas as criaturas viventes. O sol e a chuva, que alegram e refrigeram a terra, as colinas e mares e planícies, tudo nos fala do amor de quem tudo criou. Caminho a Cristo, página 4. Fantástico, não é? Os grandes princípios de educação, portanto, são imutáveis. Permanecem firmes para sempre. Isso disse o próprio Salmo, capítulo 111, verso 8. Visto que são os princípios do caráter de Deus, então deve ser o primeiro esforço de nós professores, de nós alunos, né, constantemente e objetiva auxiliar os alunos e todos que querem ser estudantes da palavra de Deus a esses princípios e poder entrar com Cristo naquela relação especial que fará daqueles princípios uma força diretriz na vida. O professor que aceita esse objetivo é, em verdade, um cooperador de Cristo, um co-obreiro de Deus. O aluno que quer seguir esses princípios tornar-se-á um verdadeiro e bom aluno que compreende as Escrituras Sagradas, tornando-se um verdadeiro cooperador de Deus, um verdadeiro co-obreiro de Cristo. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque as Escrituras mostram de fato a cosmovisão correta e bíblica sobre tudo o que se fala a respeito de teologia, de escatologia, de Bíblia, da palavra inspirada, do Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Muito obrigado pela visão verdadeira, pela cosmovisão escatológica, bíblica, poderosa. Abençoe cada professor, aluno, aluna, professora, irmão, irmã, que durante esta semana estará estudando através deste guia de estudos, esta última temporada do ano. Apenas estamos na 4ª lição e que cada um possa colocar em prática as tuas palavras inspiradas. Nos dê uma semana de muita paz, de muita graça, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amigo, amiga, que Deus abençoe você. Uma ótima semana de estudo da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe. Tchau. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão.
aprendo a